Esse é o espaço que eu utilizo para a gente conversar sobre como que os exames laboratoriais eles podem te proporcionar mais credibilidade aí perante o seu paciente e como que você pode utilizar essa ferramenta para conseguir potencializar aí os seus resultados estéticos, né? Eu sou a Júlia Almeida e hoje nós vamos conversar sobre por qual exame que nós devemos iniciar aí com o paciente, né? Eu já fiz semana passada uma live sobre os exames que eu chamo de bom, bonito e barato, que são os exames legais de nós pensarmos em utilizar eles com frequência, mas hoje eu quis trazer um pensamento um pouco diferente em relação assim, a tentar associar isso com a realidade do seu paciente, de acordo com o financeiro desse paciente também. Então a questão é o seguinte, né? Por onde que nós vamos começar? Qual que é o exame que a gente vai solicitar? Fora aqueles bom, bonito e baratos que nós já conversamos em outras lives, nós precisamos de pensar qual que é o objetivo desse paciente, o que ele almeja, por que ele foi te procurar, qual que é o procedimento estético que você vai realizar naquele paciente. De acordo com o tipo de procedimento que você tem em mente para realizar, são os exames que você necessita solicitar. Então, não há necessidade de você pensar em solicitar todos os exames do paciente. Vamos direcionar isso. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, brevemente, tá? Prometo não me estender muito, para que a gente consiga aí abrir um pouco a mente em relação aos exames laboratoriais. Então, depois que o paciente chega, que você faz aí uma anamnese, que você consegue descobrir qual que é o objetivo dele e qual que vai ser o seu plano de tratamento, aí você tem que solicitar exames baseados em cima daquilo. Por exemplo, eu anotei aqui algumas dicas para a gente conversar. Se o paciente vem procurando para mancha, né, para melasma, que hoje é algo muito comum, para você pensar em tratar esse melasma, para que esse melasma tenha uma resposta satisfatória, há necessidade de nós desinflamarmos esse paciente. E para isso nós precisamos de pensar em duas coisas, no fator nutricional e no fator inflamatório desse paciente. Por que o nutricional? O nosso corpo, o nosso organismo, ele é preparado para lidar com processos inflamatórios, para lidar com agentes oxidantes, para lidar com reações, com radicais livres, enfim. Então, só o fato de nós respirarmos, por exemplo, já faz com que o nosso corpo produza radicais livres. E quando nós temos um equilíbrio de nutrientes, o nosso próprio corpo ele consegue lidar com isso muito bem. Então, ele consegue produzir enzimas, que são chamadas enzimas oxidantes, que elas são utilizadas para poder reparar, aí, equilibrar, neutralizar esses radicais livres. E quando o nosso corpo ele está em desequilíbrio desses nutrientes, os radicais livres eles tomam uma proporção em desequilíbrio, que a gente chama de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo leva o paciente para um processo inflamatório. Consequentemente, esse processo inflamatório causa as disfunções de pele do paciente. Dentro delas, a mais comum e as que os pacientes mais reclamam são as manchas. Diferentes tipos de manchas, diferentes tonalidades de mancha, principalmente aí entre o melasma. Então, para a gente conseguir pensar em tratar o melasma de uma forma que ele seja satisfatório e duradouro, nós precisamos verificar o quanto que esse paciente está inflamado e precisamos também repor todos os micronutrientes que esse paciente necessita. Nós não vamos conseguir desinflamar esse paciente se nós não repormos esses nutrientes. E, consequentemente, nós não vamos conseguir recuperar esse melasma do paciente se a gente não fizer esses ajustes antes. Hoje em dia, nós temos excelentes cosméticos que eles podem ser usados com melasma e que dá um resultado muito bom. Os cosméticos estão cada vez melhores e eles têm, sim, a capacidade de poder clarear um melasma. Portanto, se nós não prepararmos o organismo do paciente, se não desinflamarmos, não nutrirmos esse organismo de acordo com os oligoelementos necessários, de acordo com a horta molecular, esse melasma não vai ter um resultado positivo por um bom tempo.
Então, ele responde bem ali durante aquele período que o paciente está usando o cosmético, geralmente ele dá uma clareada, mas o paciente cessou o uso do cosmético, aquele melasma tende a voltar. Por quê? Porque o corpo, ele está ainda inflamado, ele está ainda com excesso de radicais livres, ele está precisando aí de fazer esse controle, fazer esse equilíbrio. Então, se vocês querem ter uma resposta positiva com melasma, avalie o perfil nutricional desse seu paciente e avalie também o perfil inflamatório, tá? Para que a gente consiga ter uma resposta satisfatória. E lembrando que o melasma, ele gasta aí uns 30 anos para aparecer no rosto do paciente. E você não vai conseguir eliminar esse melasma em tempo recorde. Então, da mesma maneira que ele demorou muito tempo para aparecer, para que você consiga ter uma resposta satisfatória e duradoura, você também vai precisar disso, de um tempo maior, para você conseguir neutralizar isso daí, tá? Então, fica aí a dica pro melasma, perfil nutricional e o perfil inflamatório, tá bom?